Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu vou trazer algumas informações sobre o deltoide, um músculo aí, um dos músculos mais volumosos da articulação do ombro, tá? Que tem uma função extremamente importante para essa articulação. E a gente vai trazer algumas questões sobre a anatomia, sobre a cinesiologia e biomecânica desse grupo muscular e o que a gente deve pensar na hora de prescrever o treinamento para esse grupo muscular, tá? Então, como eu disse, basicamente o deltoide é um dos músculos aí mais volumosos do ombro, é o que teoricamente dá o formato, né, para o ombro. Ele é composto aí por alguns feixes, os feixes claviculares, que são os feixes anteriores, os feixes acromiais, que teoricamente são os feixes mediais, e os feixes espinhais, que são os feixes posteriores. Tá? Cada feixe, apesar de todos eles se contraírem de forma simultânea para gerar o movimento articular, alguns deles apresentam uma função um pouco mais específica, de acordo com a localização dele. Então, por exemplo, os feixes claviculares, eles vão ter uma participação também na flexão do ombro, por exemplo, e no movimento de adução horizontal. Então, quando você está fazendo um supino, por exemplo, um supino reto, você tem bastante a ativação dos feixes claviculares. A flexão do ombro, por exemplo, bastante ativação dos feixes claviculares. Durante o movimento de abdução do ombro, por exemplo, os feixes mediais, eles têm uma função aí bastante importante também, tá? Pela posição anatômica dele e pela direção das fibras musculares. Agora, todas as fibras musculares, todas as fibras anteriores, mediais e posteriores são ativadas durante a abdução do ombro, por exemplo, tá? E as fibras espinhais ou posteriores, ela tem uma função importante, tá? No movimento de extensão e no movimento de abdução horizontal. Então, durante uma remada, por exemplo, você tem ativação dos feixes posteriores do deltoide e durante um crucifixo invertido, por exemplo, né, você também tem ativação do deltoide posterior. No crucifixo invertido, por exemplo, na remada com a pegada pronada, aberta, você tem ativação do deltoide posterior. Tá? Então, o deltoide, né, ele tem feixes anteriores que fazem flexão do ombro, participam da adução horizontal do ombro. A gente tem os feixes acromiais, né, ou mediais que participam fortemente da abdução do ombro, tá, junto com os outros feixes também. E a gente tem os feixes espinhais ou posteriores que participam aí da abdução horizontal do ombro e também da extensão do ombro. Então, quando a gente pensar, por exemplo, em programar um treino para estimular o músculo deltoide, a gente pode pensar em diferentes exercícios, como, por exemplo, a elevação lateral, que vai ser uma abdução do ombro, com ênfase, então, nos feixes mediais ou acromiais, o crucifixo invertido, que vai ser um movimento de abdução horizontal, com ênfase no deltoide posterior, ou feixes espinhais, e uma flexão, por exemplo, de ombro, que vai ter ênfase nos feixes claviculares ou feixes anteriores, que são flexores aí do ombro. Tá? Então, pensar em programar um treino para o deltoide é pensar em recrutar todos os feixes de forma aí otimizada. E alguns exercícios, como por exemplo, o desenvolvimento é interessante também. Tá? Agora, existe uma questão que a gente deve se preocupar em relação ao músculo deltoide, é em relação ao volume de treinamento para esse grupo muscular. Por quê? Como eu disse, o deltoide, de uma forma geral, ele vai participar de grande parte dos exercícios para membros inferiores, para membros superiores. Então, por exemplo, durante um supino, você tem uma ação muito forte dos feixes claviculares, tá, do deltoide. Você também tem ativação, por exemplo, dos feixes mediais ou acromiais. Tá? Durante uma remada, você também tem os feixes espinhais posteriores atuando, ou seja, durante grande parte dos exercícios, o deltoide ele é recrutado. E quando você vai, por exemplo, dividir o seu treino em A, B e C, e no programa A você faz peitoral, no programa B você faz dorsal, e no programa C você faz ombro, né, muitas vezes você tem um volume muito grande para esse grupo muscular. O que, em tese, tá, dependendo da forma como você organize e você distribua esse volume, pode aumentar o risco de lesão. Tá? Então, o deltoide, como eu disse, a gente tem que pensar em recrutar todos esses feixes, anteriores, mediais e posteriores. A gente tem algumas boas opções de exercícios isolados para esse grupo muscular
E a gente também tem vários exercícios que são multiarticulares que recrutam o deltoide, como eu disse, supino, né, as remadas, e por isso é importante ter cuidado com o volume para reduzir o risco de lesão com treinamento.